Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso do Sul, IMASU, temos a honra de receber a todos nesse recinto para audiência pública presencial e virtual de apresentação do relatório de impacto ambiental RIMA, referente ao licenciamento ambiental da linha de transmissão de 230 kV entre os municípios de Inocência e Selvíria, no estado de Mato Grosso do Sul, da empresa Arauco Celulose S.A. Esta audiência é composta por 2 blocos. No primeiro, teremos as apresentações do empreendimento e do relatório de impacto ambiental RIMA. E após um breve intervalo, teremos o segundo bloco com os debates. A audiência está sendo feita de forma presencial no Espaço Conviver, no município de Inocência, estado de Mato Grosso do Sul. Está sendo transmitida de forma virtual pelo canal do YouTube do IMASU e tem um ponto de transmissão virtual na Câmara de Vereadores do município de Selvíria, também no estado de Mato Grosso do Sul. Nesse momento, convidamos as seguintes autoridades para compor a nossa mesa diretora. O senhor Luiz Mário Ferreira, diretor de licenciamento do IMASU, responsável por mediar esta audiência pública. O senhor Luiz Felipe Fernandes Busnardo, especialista em meio ambiente da Arauco Celulose do Brasil. O senhor Leonardo Crociati, gerente de projetos da Arauco Celulose do Brasil. O senhor Joésio Siqueira, engenheiro florestal, doutor em Economia e Política Florestal, vice-presidente da STCP, empresa responsável pelos estudos de impactos ambientais. Convido a senhora Flávia Aline Weidzik, mestre em Engenharia Civil, coordenadora do projeto da STCP. Senhoras e senhores, nós gostaríamos de agradecer a presença de todas as autoridades que se apresentaram ao cerimonial, aqui no Espaço Conviver, no município de Inocência e também na Câmara de Vereadores do município de Selvíria. Convidamos o senhor Luiz Mário Ferreira, diretor de licenciamento do IMASU, presidente da mesa diretora, para as palavras de abertura desta audiência pública e apresentação de suas normas. Boa noite mais uma vez, estava desligado o microfone aqui. Bom, eu sou o Luiz Mário Ferreira, sou diretor de licenciamento e fiscalização ambiental do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. E em nome do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, IMASU, por intermédio do seu presidente, senhor André Borges de Araújo, damos as boas-vindas a todos os presentes neste evento, aqui em Inocência, e os que estão assistindo lá em Selvíria, e os que estão
de forma online no nosso canal do YouTube. Temos a honra de recebê-los para essa audiência pública, presencial e virtual, para a apresentação do relatório de impacto ambiental da linha de transmissão de energia elétrica de 230 kV entre os municípios de Inocência e Silvíria, aqui no Mato Grosso do Sul. Esta reunião ocorre em atendimento às resoluções do CONAMA 09 de 87, a 302, a 303 de 2002, resolução SEMA 04 de 89 e as portarias do IMASU 622 de 2018 e a 812 de 2020. E antes da gente dar início às apresentações do empreendimento e do estudo de impacto ambiental, ressaltamos alguns pontos importantes para o bom andamento desta reunião pública. Os participantes, aqueles participantes que ainda não fizeram a sua inscrição, peço que as façam agora, como forma de garantir a efetiva participação neste processo de consulta pública. Para o envio de perguntas ou comentários, é necessária a inscrição, que poderá ser feita por meio do formulário. O link está aparecendo aí na tela do vídeo do YouTube e também no QR Code que está aparecendo na tela. É só apontar a câmera do celular para esse QR Code que será direcionado para o formulário. Lembramos também que as perguntas serão respondidas e debatidas no final deste evento e que não serão aceitas ou respondidas perguntas ou questionamentos ou comentários realizados após a transmissão em tempo real desta audiência pública. Essa audiência tem como objetivo apresentar o empreendimento a ser implantado e seu respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, expor os graus de impacto, as medidas mitigadoras e compensatórias e os programas ambientais. Ela tem como finalidade esclarecer dúvidas e ouvir opiniões, críticas e sugestões de segmentos da população interessada na implantação do empreendimento, a fim de subsidiar a decisão do órgão ambiental quanto ao seu licenciamento ambiental. Sejamos todos bem-vindos e retorno a palavra para o mestre de cerimônia. Neste momento, passamos a palavra para o senhor Luiz Felipe Bernardes Bernardo, especialista em meio ambiente da Arauco Celulose do Brasil, para suas considerações iniciais. Em primeiro lugar, é um prazer recebê-los aqui nesse encontro. A Arauco dá as boas-vindas a todos os participantes que estão aqui presencialmente participando dessa reunião, mas também as pessoas que estão participando de forma virtual no município de Silvíria e todos aqueles que estão participando também pelo canal do YouTube do IMASU. A Arauco se mostra muito satisfeita com os trabalhos e os investimentos que estão sendo feitos na região, no Mato Grosso do Sul, e se sente muito orgulhosa de ter sido muito bem recebida pelo Estado e pelos municípios na qual ela pretende se instalar. Em nome do nosso diretor de sustentabilidade, Teófilo Militão, do nosso diretor-presidente, Carlos Altimiras, é com muita satisfação que a Arauco apresenta o relatório de impacto ambiental do seu projeto da linha de transmissão de 230 kV. Esse projeto, ele faz parte do que a gente chama de projeto Sucuriú. É um projeto muito mais amplo, que envolve também um ramal ferroviário, envolve porto, envolve a nossa fábrica de celulose. E ressalto que é muito importante a participação de todos, que as perguntas sejam feitas
que a gente vai responder e vai contestá-las da melhor maneira possível. Muito obrigado. Neste momento, eu convido as autoridades da mesa a ocuparem os seus lugares na plateia. Convidamos o senhor Luiz Felipe Fernandes Burnardo, ele que é especialista em meio ambiente da Arauco Celulose do Brasil, irá fazer a apresentação do empreendimento. Aproveito esse momento para complementar o nosso briefing de segurança, que também o evento está disponível para o evento uma ambulância com uma equipe de primeiros socorros. Pessoal, boa noite mais uma vez. Reforço as boas-vindas dadas a todos os participantes dessa reunião, novamente que estão aqui presencialmente em Inocência, é um prazer recebê-los aqui. Agradecer também ao pessoal que está em Silvíria, participando de forma virtual, com uma base também na Câmara de Vereadores, e também a todas aquelas pessoas que estão participando via site do IMASU. Tá? O objetivo nosso aqui, especialmente dessa apresentação, é mostrar para vocês um pouquinho do que é a Arauco, como é que a Arauco faz, como é que a Arauco costuma lidar com seus projetos, principalmente o relacionamento dela com as comunidades nas quais ela possui unidades industriais instaladas. Tá? A audiência pública, o licenciamento está buscando a primeira etapa, né, do processo, a licença prévia, e a audiência pública ela faz parte desse processo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente ainda não vai começar a fazer nada ainda. Tá? A gente depende da saída dessa reunião para obter a licença prévia, para depois postular o projeto e obter a aprovação do projeto. Tá bom? Quem é a Arauco? A Arauco ela é uma empresa de base florestal, ela tem origem no Chile, ela tem o objetivo de produzir, pegar madeira, plantar árvores, e com essas árvores fazer a transformação em produtos agregados. Então a gente pega a árvore, transforma em celulose, transforma em painéis de madeira, transforma em molduras, transforma madeira serrada. Hoje, a Arauco está espalhada nos 5 continentes. Tá? Nós temos unidades industriais na América, espalhadas basicamente na América, desde o Chile até o Canadá, Brasil. Nós temos unidades também na Europa, na África, e principalmente escritórios comerciais espalhados em todo o mundo. Hoje, a Arauco é a 3ª maior empresa em capacidade produtiva de celulose do mundo. Daqui a pouco a gente já vai mudar um pouquinho aqui quando a fábrica de celulose estiver instalada. A gente vai passar a ser o 2º. Tá? Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. Em produção de painéis, a Arauco hoje é a 2ª empresa que mais tem capacidade de produzir painéis de madeira. Então, falando de MDF e aglomerado. Tá? Em números, a Arauco hoje tem aí mais ou menos, esses números sempre variam, a gente está sempre buscando aumentar a nossa base florestal, ela tem aproximadamente 1,7 milhões de hectares plantados. Aqui nós temos florestas comerciais de eucalipto, por exemplo, e temos também florestas nativas. Em números assim aproximados, estamos falando de mais ou menos, varia muito de país a país, cerca de 30% a 35% das nossas áreas plantadas, elas são de matas nativas protegidas. Tá? Nós estamos aqui em 11 países, né? Já citei alguns, mas além do Brasil, fábricas de celulose no Chile, na Argentina, no Uruguai, painéis no México, nos Estados Unidos, Canadá, temos em Portugal, na Espanha, Alemanha e por aí vai. Tá? Hoje, a gente é mais de 18 mil araucanos. Nós temos mais de 18 mil funcionários próprios da Arauco trabalhando nessa companhia.
Tá? Se a gente for somar aqui, os funcionários terceirizados se juntam em mais algumas dezenas de milhares de pessoas a esse número. Tá? E em números aproximados e redondos, está sempre sendo alterado, a gente tem cerca de 3.900 clientes ao redor do mundo. É uma presença realmente mundial da Arauco. Talvez uma boa parte de vocês não tenham ainda, ou não estejam acostumados a ouvir o nome da Arauco. A Arauco é uma empresa que está chegando agora no Brasil. Na verdade, não. A Arauco ela está no Brasil desde 2002. Já se vão 22 anos, se eu não errei nas contas. Tá? Em 2002, ela chegou no Brasil através da comercialização de painéis de madeira vindos da Argentina. Tá? Para o Mato Grosso do Sul e para a gente que está aqui, vale comentar que estamos aqui no estado do Mato Grosso do Sul desde 2009. Ou seja, se eu não errei nas contas, há 15 anos, a Arauco está aqui no estado do Mato Grosso do Sul, através da Marral, que até então era o nosso braço florestal aqui no estado. Tá? Efetivamente, na Costa Leste, mais precisamente em Inocência, e agora também em Silvíria, nós estamos com um processo foi anunciado, na verdade, um processo de construção da nossa fábrica de celulose, tá? A partir da qual a gente vai poder transmitir energia também para a rede nacional. E cerca de 2 meses atrás, aproximadamente, a gente já começou as obras de terraplenagem lá no site Sucuriú, lá onde vai ser construída a fábrica. Para quem não sabe, é na esquina ali do Sucuriú, com a 377 indo para Água Clara. Tá? Assim, a gente já tem algum tempo já de casa. A Arauco, ela tem um propósito. Obviamente que a gente tem interesses comerciais, como todo mundo tem. A gente precisa de salário para poder construir a nossa vida. Talvez a grande diferença da Arauco é que ela não busca isso a qualquer custo. Ela tem um propósito. O principal propósito da Arauco. Nós fabricamos produtos com base florestal, produtos renováveis. Contribuímos com as pessoas e com o planeta. Com base nesse propósito, a gente acabou formatando alguns valores. Valor é aquela coisa que a gente não negocia, que não tem ponderação. Valor, ao contrário de prioridade, não muda. Prioridade você pode mudar. Valor, não. É intransigência. É aquilo e pronto. A Arauco estabeleceu 5 valores. Ela materializou todo o jeito dela ser em 5 valores. Eu vou começar de baixo para cima. Trabalho em equipe. Trabalhamos com paixão. Quando a gente coloca paixão, coloca intensidade, coloca amor no que a gente faz, o resultado sempre será positivo. Inovação. Queremos ser melhores. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. E eu deixei por último 2, o bom cidadão e segurança sempre em primeiro lugar. A gente vai ver durante a apresentação que recorrentemente esses 2 valores eles vão aparecer ora de forma um pouco mais clara, ora um pouco mais implícito. O nosso valor bom cidadão, ele diz respeito ao nosso relacionamento com o meio ambiente e com as comunidades. A Arauco preza muito pelo bom relacionamento com as comunidades, de novo, onde as suas operações estão instaladas. Segurança sempre em primeiro lugar. A primeira coisa que a gente ouviu aqui hoje foi, olha, nós temos aqui um bombeiro, saída de emergência, extintores, todas as nossas ações, todas as nossas reuniões, tudo começa com segurança. E segurança aqui não é só segurança dos nossos funcionários. Não é só segurança dos nossos funcionários terceirizados. Estamos falando aqui, de novo, da comunidade onde que a gente está. Estamos falando das nossas instalações e daquelas instalações nas quais a gente também é responsável, direto ou indiretamente. Esse valor é muito forte para a gente. E como que a gente materializa esses valores? Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia?
Essa figura aqui, ó, opa, essa figura a gente chama de mandala, tá? Ela traz para a gente aqui um resumo de como que a gente trabalha e lida com os nossos valores de uma forma mais materializada. Como a gente traz isso para a realidade, tá? Primeiro, a gente é globalmente comprometido. A gente viu lá no primeiro slide, né? Nós estamos espalhados nos 5 continentes, temos fábricas em 11 países, escritórios comerciais espalhados pelo mundo inteiro. Seja onde for, os nossos valores, o nosso modo de agir, o nosso modo de ser, ele também está em cada um desses lugares. O próximo aqui, ó, renováveis. Um mundo sustentável com madeira. Por que com madeira? Porque madeira é uma matéria-prima renovável. A gente colhe uma floresta hoje, daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, ela tem uma nova floresta que também vai ser colhida. E que a partir da floresta, a gente também produz, a gente também fabrica produtos sustentáveis. Quando a gente fala em uma madeira serrada, a gente consegue reciclar esse material. A madeira, ela também permite capturar gases de efeito estufa. A gente está sofrendo aí, está vendo incêndios no Pantanal, a gente está vendo mudanças, chovendo, barbaridade no Rio Grande do Sul, frio em Curitiba, que vocês não têm noção, fora de hora. A gente está percebendo os efeitos das mudanças climáticas. Madeira ajuda a capturar esses gases de efeito estufa, mais especificamente o gás carbônico, mitigando um pouco o efeito dessa ação climática. Tá? Pessoas. As pessoas são o centro de todas as decisões da Arauco. As pessoas são a força motriz da companhia. Os nossos direcionamentos, as nossas decisões são todas baseadas em pessoas. É o nosso principal ativo. E junto com pessoas, planeta. O que a gente quer dizer com isso? A Arauco, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ela busca um saldo positivo entre um balanço entre impactos negativos e impactos positivos. Ou seja, ela busca contribuir para que o saldo do impacto que ela pode causar, comunidade, meio ambiente, ecossistemas, seja favorável, seja positivo e, com isso, contribuindo para o planeta. E como que a gente operacionaliza isso? Tá? Temos os valores, a gente materializou isso, e como a gente tira do papel e coloca na prática? Talvez seja a parte mais importante, né? Aqui alguns exemplos. Tá? A Arauco, ela ela firmou a sua intenção de ser o que a gente chama desse impacto positivo. Tá? Como que isso se dá na prática? Ela estabeleceu 3 metas. São metas muito desafiadoras. Primeiro, gestão da água. A água é um recurso escasso. A gente está cada vez mais, está mais complicado a gente encontrar água limpa, a gente vê os rios secando, períodos muito grandes sem chuva. A gente vai buscar fazer uma gestão eficiente de água, aproveitando o máximo possível o recurso. Cuidando das nascentes, cuidando das matas ciliares, para garantir que o recurso esteja disponível também para outros usos, principalmente os usos pessoal, comunidades e cidades. Conservação da biodiversidade está muito relacionado também com a proteção do habitat, né? A proteção de matas ciliares, reservas legais, proteção de fauna, né? Eu comentei que mais ou menos ali 30% das nossas florestas são áreas de preservação, e a gente busca ter esse cuidado de olhar também para a nossa fauna e para a nossa flora. Redução de CO2 na atmosfera, acabei de falar. Né? A gente planta uma árvore, essa árvore, para crescer, ela captura gás carbônico da atmosfera. E aqui um detalhe. A Arauco, ela foi a primeira empresa de base florestal no mundo a se certificar em carbono neutro. O que significa carbono neutro? É um balanço. Você emite gases de efeito estufa, mas você também captura gases de efeito estufa.
Isso daqui significa o seguinte: as nossas operações capturam muito mais gás de efeito estufa do que emite. É por isso que a gente consegue dizer aqui, pelo terceiro ano consecutivo, o balanço do ano passado ainda não foi publicado, que a gente é certificado, sim, de carbono neutro. Não é suficiente ainda, tá? Compensar é importante, porque a gente busca ir além. A gente busca reduzir as nossas emissões, tá? Isso aqui, ó, a imagem eu acho que já fala por si. É uma fotografia de uma fazenda nova, de uma fazenda nossa, em Chapadão do Sul, Fazenda Lobo. Toda uma área de proteção aqui, formando um corredor de biodiversidade. Aqui, o meio hídrico sendo protegido, sendo cuidado por essa mata ao redor. Isso daqui é o que a gente faz. Não tem um outro jeito da gente fazer diferente. Essa é a nossa essência. A gente depende disso. E a nossa contribuição, reforçando de novo lá a nossa mandala, é a nossa contribuição para o planeta. Bom, havia comentado já também, né, que a gente planta a árvore, colhe a árvore e faz produto com valor agregado. E aqui eu quero fazer uma relação com esse propósito, com esse objetivo da Arauco, com o tema dessa audiência pública. Tá? Bom, a gente planta florestas, as florestas são certificadas, são bem manejadas. A gente colhe essa madeira, no caso aqui da fábrica de celulose, a gente trabalha com eucalipto. Essa madeira vai para a fábrica de celulose, ela passa por todo um processamento. Desse processamento, nós temos duas saídas. Saem duas coisas. Primeiro, a fibra da madeira, que depois é utilizada para efetivamente fazer a celulose e, a partir da celulose, outros produtos, né? A gente vê papel higiênico, lenço, etc. Mas tem uma coisa que sobra aqui nesse processo. São cascas e outros resíduos. E, às vezes, alguns resíduos até um pouco mais delicados para se tratar. Em vez de a gente pegar essas cascas, esse material que, em tese, ele iria ser jogado fora, a gente queima esse material, gera vapor, esse vapor vai gerar energia, e essa energia ela tem dois caminhos. Parte dela volta para a fábrica, o que deixa a nossa fábrica autossuficiente no consumo de energia. Ela vai gerar energia que ela mesma produz. E uma parte dessa energia ela vai ser disponibilizada para a rede nacional, para o Sistema Nacional Integrado. E é aqui que entra as linhas de transmissão. A linha de transmissão é que vai pegar essa energia excedente da produção na fábrica e vai jogar para o Sistema Nacional para poder ser distribuído para toda a rede nacional. O empreendimento, efetivamente, do que se trata, então? Uma linha de transmissão de energia. Se a gente for seguir aqui para Silvília, né, tem uma subestação lá, a gente vê bastante torres de transmissão de energia. No nosso caso, o projeto ele vai construir uma linha de mais ou menos 90, 91 quilômetros. Tá? É uma linha de alta tensão. Então, essa linha não pode ser despejada numa rede para uma cidade, por exemplo, não ia queimar toda a cidade. Ela tem que passar para uma subestação, para ela ser rebaixada a tensão, para depois ela ser devolvida para os municípios, para as casas e tudo mais. Tá? A gente calcula que chega mais ou menos 200 megawatts de energia que a gente vai devolver para a rede. Falar em 200 megawatts é um número muito... O que significa 200 megawatts? Então, a gente fez uma continha. Tá? 200 megawatts é uma quantidade de energia que é suficiente para abastecer uma cidade mais ou menos ali do porte de Campo Grande. Tá? Campo Grande deve ter esses 850, 900 mil habitantes. Né? Essa energia que a gente está colocando na rede, uma energia limpa, ela é suficiente para abastecer uma cidade do tamanho de Campo Grande.
É muita energia, é muita energia. Se a gente pega, por exemplo, PCHs, que a gente volta e meia encontra aqui nos rios, na região, essas PCHs produzem 30, 40, 50. A gente está mandando 200 de energia limpa. A gente imagina aqui, mais ou menos, são números aproximados ainda, a gente está trabalhando no refinamento do projeto, mas 250 funcionários para colocar essa linha em pé. Tá? A gente está trabalhando para que essa linha esteja em operação lá na metade de 2027, daqui a 3 anos. A gente tem um caminho longo aqui ainda para percorrer antes de fazer a linha entrar em operação. Tá? E, enfim, a gente já comentou, a linha vai sair aqui da nossa fábrica de Inocência, vai caminhar até a subestação de Ilha Solteira 2, lá em Selvíria. É por isso que nossos amigos lá de Selvíria também estão participando dessa audiência pública. Como eu tinha comentado, a Arauco ela tem um objetivo, ela tem um propósito, mas a gente não faz as coisas de qualquer maneira. A gente estabelece critérios e premissas para todos os nossos projetos. Aqui, nesse projeto, não poderia ser diferente. Então, de novo, a gente já falou, segurança sempre em primeiro lugar. Estamos falando aqui, nesse caso, da segurança dos trabalhadores que vão instalar as torres, estamos falando da segurança da operação das torres, estamos falando da segurança dos animais que estão ali em volta, estamos falando da segurança das propriedades das pessoas que ali vivem. É este o nível de detalhamento quando a gente fala em segurança em primeiro lugar. Dentro do nosso valor de bom cidadão, só resgatando, ele fala de comunidades e fala de meio ambiente, o projeto ele nasce com a premissa da mínima supressão vegetal possível. A gente não consegue não suprimir, mas a gente consegue reduzir muito a supressão de vegetação. A Flávia vai detalhar um pouquinho mais para frente, mas não vai ter corte de uma árvore que seja em área de preservação permanente. Tá? E com isso, a gente consegue ajudar no corredor de biodiversidade, ajuda a proteger a fauna, aquela foto da fazenda que eu mostrei para vocês. Tá? Tá aqui, ó, proteção à fauna. O traçado ele foi constituído equilibrando algumas variáveis, algumas complexas de serem equacionadas. Tá? A gente busca sempre uma negociação transparente, cumprimento integral da legislação aplicável e, de novo, nosso segundo valor, respeito à comunidade e às pessoas. Era isso que eu queria trazer para vocês. A Arauco, mais uma vez, se sente muito orgulhosa e muito agradecida pela recepção que o Estado do Mato Grosso do Sul, que a cidade de Inocência, que a cidade de Selvíria tem nos dado. Tá? Muito obrigado e boa reunião. Senhoras e senhores, gostaríamos de relembrar aos que nos acompanham que as perguntas devem ser enviadas por meio do formulário. O link está disponível aí na descrição deste vídeo no YouTube e também pelo QR Code que está aparecendo na tela. Basta você apontar a sua câmera do seu celular, para o código e você será direcionado aí para o formulário. A seguir, convidamos a senhora Flávia Aline Weidzik, mestre engenheira civil, coordenadora do projeto da STCP, empresa responsável pelos estudos de impactos ambientais, para fazer a apresentação do RIMA. Bom, boa noite a todos. Em nome da STCP, gostaria de agradecer novamente a todos que estão acompanhando, tanto presencialmente quanto de forma online e de forma remota em Selvíria. Em nome da STCP também gostaria de agradecer a oportunidade de desenvolver esses estudos ambientais. E hoje a ideia aqui é que a gente consiga passar um pouquinho para vocês tudo que foi estudado, como que esses estudos foram analisados, para chegar no resultado que está sendo apresentado aqui hoje,
Então, a gente tem uma apresentação aí em torno de uns 40 a 45 minutos, tá? É um pouquinho extensa, tem bastante conteúdo também técnico para apresentar para vocês. No final das apresentações, terão as respostas aos questionamentos. Então, solicito que vocês, né, aguardem e, no momento oportuno, a gente dará continuidade às perguntas e respostas. Então, um pouquinho sobre a STCP, né? Nós somos uma consultoria ambiental localizada no Paraná, mas temos atuação nacional. É uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado, tanto de consultoria ambiental, estudos ambientais, projetos de engenharia e de infraestrutura como um todo. Então, a nossa atuação aí varia nessas áreas que estão expostas: infraestrutura, transportes, energia, agronegócio, mineração, base florestal e meio ambiente. Se eu pegar para contar a história aqui da empresa e todos os projetos que a gente realizou, a gente vai ficar a noite toda. Então, eu vou destacar alguns, né, para vocês terem um pouquinho de conhecimento também do que a gente já atuou. E alguns destaques principais são, principalmente, recentemente, né, o EIA-RIMA, o licenciamento ambiental da ferrovia da Rumo. Fizemos também já um licenciamento ambiental de uma fábrica também de celulose no estado de Roraima. E também mais de 5.000 quilômetros aí de estrada na Amazônia. Então, é uma empresa bem robusta, com vários profissionais multidisciplinares aí atuando no mercado nacional. Eu estou aqui representando uma equipe que é composta por aproximadamente 40 profissionais. Então, tanto para o levantamento de campo, quanto para as análises, para os relatórios, a gente contou aí com todos esses profissionais que estão na tela. Em negrito aqui comigo estão presencialmente para também auxiliar nos questionamentos nossos especialistas de fauna, de flora e do meio socioeconômico. Essa é a agenda programada, então nós vamos passar sobre todos esses pontos, né, desde o início do licenciamento ambiental, o diagnóstico ambiental, que é o coração do estudo, para entender quais são os impactos que esse empreendimento pode causar, e os programas ambientais que têm o objetivo de minimizar os efeitos negativos e potencializar os positivos desse empreendimento. Então, o licenciamento ambiental, né, partindo lá do início, o que é? O licenciamento ambiental ele é previsto na legislação nacional. Tá? O que a gente está fazendo aqui hoje ele é um rito, que é a obrigatoriedade do empreendedor de fazer. Entretanto, não é só por isso que a Arauco se disponibiliza e busca, ao longo do processo todo, fazer com transparência, fazer com clareza esse processo, né, para chegar num resultado positivo o máximo possível para todos. Então, hoje, a gente está nessa terceira etapa, quarta etapa aqui, que é a audiência pública. Já passamos pelo rito da abertura do processo de licenciamento junto ao órgão ambiental. Com o termo de referência disponibilizado pelo IMASU, foram realizados os estudos ambientais. E hoje, seguindo o rito aí previsto na legislação, a gente busca apresentar os resultados para que garanta também a participação da comunidade. Então, todos esses questionamentos, as perguntas, as observações que vocês estão fazendo serão considerados aí nos resultados dos estudos. Então, a descrição do empreendimento, como o Luiz bem falou, está localizado entre os municípios de Selvíria e Inocência, conta com aproximadamente 91 quilômetros de extensão, vai desde a subestação de Ilha Solteira até a subestação da futura fábrica da Arauco, com uma tensão de 230 kW. Então, ali a localização no estado. E o que é propriamente dito, né, a linha de transmissão, as torres, como que ela é composta, como que ela é projetada. Então, ela tem três principais pontos que a gente pode destacar, que são os cabos condutores e as torres de suporte. Então, essas torres de suporte ao longo de todo o traçado são 182 torres. Tá? A faixa de servidão, a gente chama aí a faixa de serviço, a faixa de manutenção, né, que são esses 50 metros, 25 para cada lado do eixo da linha de transmissão, que ficam de posse ali da Arauco para manutenção, para controle e tudo mais. As subestações, que são o ponto de partida e o ponto de final dessa linha de transmissão. Então, essa imagem aqui é uma exemplificação, né, da linha de transmissão. Essa faixa aqui de servidão de 50 metros. A base das torres também comporta 50 metros, né, contempla 50 metros. E aí, partindo para as alternativas locacionais, né? Então, acho que o maior questionamento de todo mundo é a localização, né? Por que aqui, por que não lá, o que pode impactar? E aí, isso tudo,
hoje, do que a gente está tratando, já vem de anos de estudo, de análise. Então, inicialmente, é colocado assim, uma linha que ligue o ponto de destino, de origem que nós queremos até o ponto de destino. A partir dessa linha, são feitos estudos para ir afinando ela, para melhorando. Então, a primeira rota que foi colocada, ela tinha um traçado mais reto, mais curto também, priorizava só a ligação. A partir disso, a gente vai entendendo quais componentes ambientais essa linha está passando, quantos recursos hídricos, quantas propriedades, e vai ajustando, entre outras rotas, para fazer tentar chegar nesse equilíbrio principal. A Rota 2 era um traçado mais sinuoso, passando pela rodovia, minimizava os impactos ambientais também e facilitava os acessos. A Rota 3, também com um traçado mais sinuoso, ela tinha uma menor densidade demográfica no entorno, mas tinha uma distância maior. E, a partir dessas 3 rotas colocadas de forma mais direta, nós vamos estruturando com estudos mais robustos, embasando a nossa Rota Ótima, que é o traçado escolhido em amarelo. Então, essa Rota Ótima, ela levou em consideração aí aspectos como declividade do terreno, quantas propriedades estão passando, fragmentos vegetais, quantos cursos hídricos. Então, assim, aqui a gente tenta deixar bem claro os principais pontos das alternativas locacionais, para vocês também compreenderem que não é, de fato, uma escolha unitária, né, de cada proprietário que pode ser impactado, de cada situação. Isso aqui tem um contexto todo, tentando buscar o melhor cenário para o desenvolvimento e para todo mundo. Claro, é muito difícil a gente conseguir agradar 100% a todos. Por isso que o contraponto é tentar fazer com que esse empreendimento aconteça, com que as negociações aconteçam da melhor forma. Entendendo que, de alguma forma, tudo que é feito de empreendimento aqui no país, de alguma forma, traz benefícios para a gente também, enquanto comunidade. Então, dentre as alternativas locacionais, a Rota 1, que eu citei anteriormente, ela tinha essas características principais. Então, 22 travessias sobre recursos hídricos, tinha uma supressão, quando a gente fala supressão, é o corte de vegetação, estimada de 60 hectares, e tinha interferências em assentamentos rurais. Na Rota 2, nós tínhamos também mais travessias sobre recursos hídricos, uma mesma quantidade de corte vegetal parecida com a primeira. Na Rota 3, nós tínhamos mais 31 recursos hídricos transpassados pela linha, tinha interferência nos assentamentos e nas áreas prioritárias para conservação. Então, a partir desses principais pontos elencados de cada rota, estruturou-se a Rota Ótima, que é a rota que foi o foco do estudo, dos levantamentos de dados primários, que, inicialmente, né, na visão que a gente tinha ali, na fotografia do momento, esses eram os aspectos que nós tínhamos identificados e todos esses foram aprofundados para tentar entender, de fato, o que seria abrangido, o que seria contemplado pela linha. Então, inicialmente, teríamos 19 travessias sobre recursos hídricos, nenhuma cavidade, até pela formação aqui do terreno, não tem um potencial de cavidades. A APA do Sucuriú está contemplada aí nesse traçado, vocês vão ver mais à frente também. No entanto, não há nenhum impeditivo quanto a isso. A vegetação, o corte de vegetação estimado era de 45 hectares, com poucas propriedades com atividade agrícola e sem interferência direta em assentamentos rurais. Então, são identificados 3 assentamentos no entorno da linha de transmissão, que são quase que limítrofes com as áreas de influência, mas sem ter interferência direta. O que são as áreas de influência? Então, quando a gente fala 90 quilômetros de extensão, né, por onde começar a estudar? O que eu preciso estudar? Aonde que eu posso ter interferência dessa linha? Então, define-se áreas de influência imaginárias, digamos assim, né, mas com distâncias limitadas, até onde aqueles estudos vão se aprofundar. Então, são 3 níveis de áreas de influência. A área diretamente afetada, que é onde ocorre, de fato, a intervenção. Então, onde tem a implantação, onde vai precisar ter movimentação ali do maquinário, a construção da linha propriamente dita. A área de influência direta são locais que sofrem impactos diretos com a operação e implantação da linha. Então, por exemplo, pode ter uma residência próxima que ela não está ali na área de influência diretamente afetada, mas o trânsito dos maquinários, dos caminhões na região, pode criar suscetibilidade. Nós temos relevos bem planos, facilita tanto para a implantação da linha de transmissão quanto o biótico. Ele entende quais são os biomas que são presentes nessa área de influência,
Basicamente, aqui é o bioma cerrado, e a gente tem um trechinho ali na ponta, já perto de Selvíria, do bioma Mata Atlântica. E aqui eu faço um destaque também. Tá? A base de dados aqui ela é exposta conforme o bioma está dividido, de fato. Porém, a gente vai ver ao longo da apresentação também dos componentes vegetais que existem, que no próprio bioma Mata Atlântica a gente quase já não tem área conservada. Tá? Então, hoje ela já é uma área que já tem um uso mais urbanizado, digamos assim. O uso e ocupação do solo. Então, aqui o que eu falei para vocês, ó, área antropizada. Antropizada ela quer dizer uma área que já foi ocupada, que já teve outro uso que não o natural dela. Então, dos 457 hectares, aproximadamente, que estão naquela área diretamente afetada, que eu falei no começo, que é o quê? 91 quilômetros de linha com 50 metros, 25 para cada lado. Então, isso dá 457 hectares, dos quais mais de 50% já é uma área com uso. Então, não é uma área conservada. Outros 32% são destinados para a própria silvicultura. Tá? E formação florestal, a gente tem em torno de 12% da área. A área edificada, muito pouco. Inclusive, esse foi um dos parâmetros adotados lá na Rota Ótima, evitar ao máximo passar por propriedades que necessitassem de desapropriação. Então, a gente passa por propriedades, mas não tem edificações nem residências nela. E aqui nos mapas também é possível ver, né, todo esse tom de rosa, que é a área que hoje já é assim, com uso que não a preservação. No meio biótico para a flora, dentre os usos, né, a gente entra em algumas categorias. Então, além do uso e ocupação do solo, a gente entra numa categoria mais detalhada desse uso. Então, na área que já é antropizada, a gente tem principalmente o uso de pastagens, que é toda essa parte amarela no mapa. Ali tem alguns registros do que foi realizado em campo. Então, são fotos aqui da área durante o levantamento florestal. Em relação à diversidade, foram identificadas 127 tipos de plantas, as menores, mais arbustivas, árvores, algumas principais espécies que foram identificadas. Foram realizadas 25 parcelas amostrais. Então, parcelas amostrais é o quê? Você chega com a equipe em campo, faz uma delimitação, também prevista em legislação, da área que você tem que medir, conforme a tua área do empreendimento, para atingir uma suficiência para dizer que aquele estudo está contemplando e está integrando ali tudo o que precisa naquela área. Então, são 25 parcelas que foram realizadas, das quais a gente contempla aí uma área de corte prevista de 44 hectares. Todos eles dentro da área diretamente afetada, 41 deles encontram-se em reservas legais. E aí vocês podem me perguntar, nossa, mas quase toda a totalidade que vai ser cortada é em área de reserva legal. Por que vocês não mudam isso? Né? Por que vocês não tiram? E aí eu volto para os slides de antes que eu apresentei para vocês. Por que é quase tudo em reserva legal? Porque é o pouquíssimo que sobrou de vegetação. Toda a área hoje ela já está usada, ela já está para pastagem, já está para agricultura. Então, realmente, é o que ainda tem de fragmentos nativos. Entretanto, é previsto com as compensações devidas e reforçando que não haverá esses cortes em área de preservação permanente, que são as áreas próximas a recursos hídricos. E isso foi uma medida também, um posicionamento adotado para evitar, minimizar esses impactos ambientais. Então, a forma construtiva da linha de transmissão vai realizar o içamento dos cabeamentos por drones. Então, não vai ter movimentação de terra, movimentação na área de preservação permanente. Ainda no meio biótico, a gente tem as áreas de proteção ambiental. Então, na área de influência do empreendimento, temos só a APA do Sucuriú. Entretanto, ela é uma área de uso sustentável, que prevê usos, dentre os quais é a linha de transmissão. Então, também não tem nenhum impeditivo. As áreas em vermelho, que são áreas prioritárias para conservação, também não são interceptadas. No meio biótico, também nos levantamentos de campo. Então, aqui alguns registros das espécies de fauna. Então, a equipe faz ali ao longo de, dependendo do tipo de grupo, se é ave, se é mamífero, 7 a 10 dias de levantamento de campo para identificar todas essas espécies, os hábitos delas, noturno, diurno. Aqui são registros dos levantamentos de campo, então, alguns animais que foram identificados durante o levantamento. Então, isso também identifica-se quais estão presentes, para que, no momento de um corte de árvore, possa fazer da forma com que
o afugentamento desses animais seja controlado, seja monitorado também. E durante a implantação e operação do empreendimento, existem campanhas, né, a gente chama campanhas, são os levantamentos periódicos para sempre estar atualizando esses números. No meio socioeconômico, então, eu volto naquele mapa lá do uso e ocupação do solo, porque ele vale para todos os meios. Só que no meio socioeconômico isso traz o quê? Né? Por que a gente tem um outro olhar nesse sentido? Que é entender que hoje já possui algum tipo de atividade, já teve algum tipo de alteração, para entender também que a linha de transmissão não vai causar um impacto social, né, num nível assim, de impacto negativo em relação às atividades que hoje já ocorrem. Então, somado às áreas de silvicultura, essa antropização ela atinge 80% da ADA, mais ou menos, que é a área diretamente afetada. Então, isso aqui é para trazer também que não vai ter interferências, minimizar as interferências que podem ter nas atividades do meio social. E aí, das áreas edificadas, então, constitui apenas 0,22 hectares aí da ADA, corresponde a menos de 1%. Ainda no meio social, essa linha de transmissão contempla 35 propriedades. Então, todas os proprietários, as matrículas, individualmente estão sendo realizadas com negociação com a parte responsável, com o fundiário da Arauco. Acredito que muitos de vocês que são, porventura, proprietários de alguma área já tiveram esse contato. Então, dessas 35 propriedades, durante os levantamentos para o estudo ambiental, a nossa equipe conseguiu acessar 19 propriedades. Muitas delas, das outras que não foram acessadas, às vezes não tem pessoal que vive em loco, então a gente conseguiu entrar em 19 propriedades. Tem 36 domicílios nelas, então, apesar de ter... muitas vezes, uma terra tem mais de uma família morando, mais de uma casa morando. Foram feitas algumas conversas, entrevistas com esse pessoal para entender também a percepção deles em relação à linha de transmissão. A gente tem aí na região, inclusive, em algumas propriedades, também outras linhas que já transpassam. Então, foi questionado também para entender se tem alteração na qualidade da vida, se tem alguma interferência mais negativa, né? E a percepção da população, de forma geral, que vive nessas propriedades, foi bem positiva em relação ao empreendimento. Também não haverá necessidade de desapropriação ou reassentamentos. Então, os 3 assentamentos identificados no entorno não serão interferidos. Essas entrevistas, aí, além das propriedades, nós visitamos também o assentamento Alecrim, a Associação de Produtores, a Secretaria de Infraestrutura e Obras de Inocência, a Prefeitura Municipal de Selvíria, Secretaria de Agricultura de Selvíria, Procuradoria no município de Inocência e o Sindicato de Trabalhador Rural de Selvíria. Então, além dos proprietários, que são diretamente afetados, né, ali com o traçado, também foi buscado entender qual é a percepção da comunidade responsável, né, da comunidade civil aí, que pode futuramente agir de forma também a melhorar, a ampliar esse desenvolvimento aí de forma equilibrada. Então, as entrevistas buscaram identificar, principalmente, as condições gerais de vida, de economia e a percepção da população e desses órgãos intervenientes aí na implantação da linha de transmissão. E aqui, puxando um gancho também, todas as esferas de outros órgãos intervenientes foram consultadas. Então, o INCRA, em relação a assentamentos rurais, o ICMBio, IFAM também, a gente está com um processo em paralelo do IFAM, que é em relação à arqueologia. Então, tudo que é necessário de anuência e de estar de acordo com outras legislações também está sendo levado em conta, já foi realizado ou está em fase de realização em paralelo. Aqui, alguns dos locais que foram realizadas as entrevistas. E aí, o diagnóstico ambiental, falei, vocês estão me olhando, vão falar para que serve isso, né? O resumo disso, o resultado disso é entender os impactos ambientais, que é o que, de fato, pode vir a interferir tanto no meio ambiente quanto na sociedade. Então, a partir desse entendimento do que acontece, de como a área está atualmente, a gente consegue prever quais impactos podem ocorrer. Então, a partir de uma metodologia que considera esses fatores, a natureza, né, se ele é um impacto positivo ou negativo, a fase de ocorrência, se ela acontece na implantação, na operação, se ela é pontual, local ou regional, a incidência dela, se é direta ou indireta, a duração ou temporalidade, se ele é temporário ou permanente, a reversibilidade, né, se é um impacto que eu
Fiz agora só para fazer aquela atividade e ele vai voltar ao estado natural ou não, se ele é irreversível. A probabilidade de ocorrência. Isso aqui também é muito importante, porque muitas vezes tem impactos que são expressivos, que são bem negativos, mas a probabilidade de ocorrência deles é muito baixa. Então, você tem que considerar ele na matriz, ele pode vir a ocorrer, mas sabendo dele, mapeando esse impacto, a empresa consegue, o empreendedor consegue minimizar a possibilidade de ocorrência dele. A importância, né, se ela é baixa, média ou alta, em relação também aos outros meios que ela pode afetar. A cumulatividade, então, se um impacto pode gerar outro impacto, né, se ele tem cumulatividade e sinergia com outros, ou se ele é um impacto isolado. E a magnitude também, que é calculada aí através de outros fatores. Então, isso tudo aqui monta um modelo, uma metodologia, que nós conseguimos pegar tudo que é teórico, dar valores, atribuir valores, para conseguir quantificar esses impactos, se eles vão ser classificados como baixo grau de impacto, médio grau de impacto ou alto grau de impacto. Então, todos os possíveis impactos ambientais têm ações previstas para minimização deles, mas, claro, quando você identifica o impacto ambiental de alto grau de impacto, a gente vai dar mais atenção para ele, para minimizar ele o máximo possível. Então, nos 3 meios do diagnóstico ambiental, foram identificados 7 impactos no meio físico, 7 impactos no meio biótico e 8 impactos no meio socioeconômico. A gente já vai se aprofundar em cada um dos impactos, mas a gente vai fazer a correlação deles com os programas que podem vir a tomar medidas necessárias para minimizá-los. Então, esses são os programas previstos inicialmente. Tá? Isso tudo que está sendo apresentado hoje ainda vai ser passado, avaliado para aprovação do órgão ambiental. E, após a emissão da licença prévia, podem vir complementações de outros programas que devem ser considerados também em etapa de licença de instalação. Então, isso aqui é o que o estudo identificou inicialmente, mas também é passível de adaptações. O programa ambiental para a construção, então, ele ocorre basicamente para fazer todo o acompanhamento da obra, da implantação, minimizar tudo que pode acontecer ali com movimentação de maquinários, acidentes também com os profissionais, faz o monitoramento da qualidade das águas. Então, aquele monitoramento que nós apresentamos o resultado, ele vai ser feita a manutenção para entender se está tendo alguma alteração ou não. Enfim, controle de efluentes, né, porque tem resíduos da construção, resíduos domésticos também, de funcionários, enfim. O programa de educação ambiental, que ele é realizado junto às comunidades. O programa de prevenção de risco à saúde do trabalhador. O programa de comunicação social. Então, esse é um programa que a gente tenta fortalecer bem com as comunidades envolvidas, para que tenha esse respaldo, para que vocês, enquanto população local, possam ter uma ouvidoria, possam se comunicar, possam informar alguma ação, alguma atividade que ocorreu ali, para entendimento, para correção dessa atividade, junto aos responsáveis do empreendedor. O programa de recuperação de áreas degradadas, programa de acompanhamento da supressão, né, do corte das vegetações. Então, esse programa ele visa também a questão de salvamento de germoplasma, se precisar de alguma espécie para conservar. Ele busca também fazer, em relação à compensação ambiental dessa vegetação. Então, ela tem um corte e tem uma compensação prevista em outra área. O programa de resgate de flora, resgate e afugentamento de fauna, que são programas que eles acontecem em paralelo à supressão. Então, quando você faz o corte e acaba retirando esses habitats existentes hoje, tanto a fauna local ela acaba se afugentando, indo para outros lugares, e a flora também, porque ela é de fato cortada. E aí a gente parte agora para o coração do estudo, aí, que são os impactos ambientais, vinculados às medidas que podem minimizá-los e os programas também de monitoramento e acompanhamento. Então, para o meio físico, nós tivemos a identificação do impacto de alteração da qualidade do ar, alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, alteração da qualidade do solo e assoreamento de corpos hídricos. Eu reforço aqui para vocês. Esses são os possíveis impactos ambientais, que, se a gente partir do princípio que vai ser feito de qualquer jeito, eles vão ocorrer. Mas, partindo do princípio que o empreendedor já mapeou esses impactos e vai dar atenção devida para que eles ocorram o mínimo possível, e, se ocorrerem, que de fato alguns impactos ocorrem, eles sejam minimizados, controlados, compensados. Então, esses são alguns do meio físico.
E esses outros 3 também no meio físico, que é a possibilidade de formação de processos erosivos. Então, devido à composição do solo aqui, com o tráfego de maquinário, pode ter alguma formação ali, abertura de processos erosivos. Alteração da frequência de ondas eletromagnéticas, então também todo o controle da linha de transmissão durante a operação. E alteração nos níveis de ruídos também durante a fase de implantação e operação. Já para o meio biótico, nós tivemos 7 impactos identificados, dentre os quais está a alteração no número da fauna local. Então, quando você conta com um corte de vegetação, você tem a dispersão desses animais. As colisões de aves com a linha de transmissão, então isso também é um impacto previsto. E já tem, inclusive, medida para isso, que também já está sendo contemplada no projeto, que é esses sinalizadores para as aves, para evitar ao máximo possível a colisão. O aumento do extrativismo vegetal e caça ilegal. Então, durante o planejamento, implantação e operação, como você acaba trazendo mais um olhar ali para a visão, isso pode acabar aumentando também o impacto negativo. Contribuição científica, então, tudo isso que a gente está fazendo de dados é um estudo bem denso, é um estudo longo, ele é disponibilizado também, tanto para o órgão ambiental, pode ser disponibilizado para a população. Já vi várias vezes vários estudos de impacto ambiental servirem também para a comunidade acadêmica, para estudos de dissertação, teses, enfim. Então, isso também pode trazer aí ampliar ainda mais o conhecimento sobre a região. A redução dos habitats terrestres, que eu comentei, com essa supressão. Perda de assimilação de carbono. Aqui é um ponto que eu trago um contraponto, né? Essa perda de assimilação de carbono ocorre, de fato, pelo corte das nativas, mas a gente tem 2 pontos. Primeiro, que ela será compensada em outra área, e o segundo, que com o que o Luiz apresentou anteriormente, o plantio de eucalipto ele tem um grande ganho nessa captura de carbono aí do ar. Então, e para a perda de cobertura de vegetação e alteração da paisagem, que é um impacto inevitável com o corte. Para o meio social também temos 8 impactos ambientais, dos quais muitos deles são positivos, que é a geração de emprego e renda. Então, no pico da obra, a gente tem 250 funcionários previstos, fora o impacto indireto, né? Então, todos os prestadores de serviço, fornecedores, enfim. A geração de expectativa na população, então isso é um anseio que acaba sendo negativo na fase de implantação e de planejamento do empreendimento. A interferência das propriedades afetadas, então isso também são as 35 propriedades que o pessoal está fazendo esse trabalho aí intenso para que minimize, para que chegue num acordo comum. A saturação dos serviços públicos, tem um acréscimo de pessoas que vão estar na região, então isso é um impacto que também acaba ocorrendo. O aumento na arrecadação de tributos, isso é impacto positivo, né? Melhora a condição da arrecadação de tributos dos municípios, e isso tem impactos também no investimento nos próprios municípios. A ampliação no sistema de transmissão de energia elétrica, então, todo excedente da linha de transmissão vai ser jogado na rede nacional. A restrição no uso do solo, então, na faixa de servidão, naqueles 50 metros ali, de fato, cria-se uma área ali para a linha de transmissão, então tem essa restrição de uso. E as alterações no cotidiano das comunidades rurais, principalmente na fase de planejamento e implantação. Então, né, você está lá, é proprietário da área, vai ter um momento ali que a equipe vai ter que acessar, fazer as movimentações para a implantação, e acaba causando essa alteração na dinâmica, porém temporária, e também sempre comunicada com os proprietários. E aí, de forma geral, né, as considerações finais, a gente sabe que chegar num equilíbrio comum do desenvolvimento, tanto econômico quanto sustentável, é um desafio, e a gente está disposto a isso. A gente sabe que, tanto para o meio físico, quanto para o meio biótico, quanto para o meio socioeconômico, tem aspectos positivos e tem aspectos negativos, que são possíveis de melhoria, são possíveis de minimização. Então, não tem nenhum critério assim, negativo que inviabilize o empreendimento. Então, tudo isso, se necessário, alguns estudos são aprofundados, são contemplados aí com a comunidade, como está sendo feito hoje, para entender a visão de vocês, entender as observações. E é isso, da parte da equipe técnica, do estudo que foi realizado ao longo aí de quase um ano, a gente traz essas considerações para vocês também refletirem, questionarem, e estamos aqui dispostos para sanar qualquer dúvida. Muito obrigada. Muito obrigado, Flávia Aline, pelas suas explanações. Nós gostaríamos de relembrar aqueles que nos acompanham que as perguntas devem ser enviadas por meio do formulário
ou link que está disponível na descrição deste vídeo no YouTube e também pelo QR Code que está aparecendo na tela. Basta apontar a câmera do seu celular para o código e você será redirecionado para o formulário. Vale lembrar para aqueles que estão aqui presentes em Inocência, nós não teremos nenhuma pergunta com o microfone sem fio sendo levado até o participante, tá? Todas as perguntas devem ser formuladas desta maneira pelo QR Code. Se alguém tiver alguma dúvida, pode se dirigir até a secretaria, na recepção, e formular a sua pergunta. A partir de agora, nós teremos um intervalo de 15 minutos.
Retornando a partir de agora, faremos a abertura para a participação da sociedade, expondo as perguntas e comentários enviados. Relembramos para aqueles que nos acompanham que as perguntas devem ser enviadas por meio do formulário. O link está disponível na descrição deste vídeo no YouTube e também pelo QR Code que está aí aparecendo na tela. Basta apontar a câmera do seu celular para o código e você será redirecionado para o formulário. Neste momento, nós convidamos para compor a nossa mesa diretora o senhor Luiz Mário Ferreira, diretor de licenciamento do IMASU, que será responsável por mediar esta audiência pública. Convido também o senhor Adriano Souza Coelho, chefe da Unidade de Educação Ambiental do IMASU. Convido o senhor Luiz Felipe Fernandes Busnardo, especialista em meio ambiente da Arauco Celulose do Brasil. Convido o senhor Leonardo Crociati, gerente de projetos da Arauco Celulose do Brasil. Convido a senhora Flávia Aline Weidzik, mestra engenheira civil, coordenadora do projeto da STCP. E convido o senhor Joésio Siqueira, engenheiro florestal, doutor em economia política florestal, vice-presidente da STCP, empresa responsável pelos estudos de impactos ambientais. Com a palavra agora, presidente da mesa, senhor Luiz Mário Ferreira. Senhoras e senhores, mais uma vez retornando aqui para a segunda parte desta audiência pública. Nessa fase faremos as perguntas que foram enviadas até o momento aqui para a mesa. A equipe técnica do empreendedor ou da consultoria estão disponíveis para fazer as devidas respostas e ponderações. E lembrando mais uma vez, todas as perguntas, sugestões, comentários, críticas, por gentileza, façam por meio do formulário. Tem a equipe está ali à disposição para fazer esse registro e para nos subsidiar na nossa tomada de decisão, na análise do estudo e durante esse processo de licenciamento. A primeira pergunta é do senhor Gustavo de Moraes Fernandes, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, instituição privada. A pergunta é a seguinte: gostaria de participar dessa audiência por questão de trabalho. Trabalho com alojamento e refeição e estou interessado em servir a empresa. Alguém quer comentar? Bom, acho que cabe comentar aqui algumas observações que são função de compromissos já assumidos pela Arauco. Tá? A Arauco tem um site que as empresas, os empreendedores podem se cadastrar. Tá? E a gente busca sempre fazer a consulta nesse site para elencar ou emitir os convites para participar dos nossos processos. Especificamente sobre alojamento, acho que cabem duas observações. Tá? A Arauco tem alguns critérios bem rígidos para construção e contratação de alojamentos. Tá? É importante observar isso. E, segundo, mais importante até, o empreendedor precisa conversar com a prefeitura para verificar se a locação onde ele pretende instalar esse alojamento permite que ele seja instalado lá. A prefeitura também tem regras, tem legislação que precisam ser observados. Tá? Então, eu acho que é importante deixar esse registro. O questionamento número 2 aqui é do Humberto Jacobs Neto, de Valinhos, São Paulo, instituição privada.
É mais um comentário, está dizendo assim: estou preocupado com o impacto na reserva legal e na APP em razão da supressão de floresta nativa. Bom, acredito que esse é um comentário muito corriqueiro, muito comum de acontecer, né? Uma dúvida, questionamento em relação a isso. Entretanto, nós explanamos aqui como que vai ser feita a questão do corte, né, da supressão de vegetação, o que está previsto e a maneira que ela vai ser compensada e dentro da legislação prevista do que é reserva legal hoje. Já em área de preservação permanente não são previstos cortes. Então, esses dois pontos, acho que é essa a resposta. Em APP não teremos interferência. Em reserva legal, é possível, sim, o corte e as medidas compensatórias serão realizadas dentro do que prevê a legislação. Mais uma pergunta aqui, é do Fernando de Andrade Botelho, de Ilha Solteira, São Paulo, instituição privada. Serão colocados isoladores e será feita aterramento adequado nas cercas, porventura existentes sob a linha de transmissão, ora proposta, para prevenção de acidentes contra pessoas e animais de criação? Essa é uma pergunta, são várias perguntas em uma só aqui. Essa é a primeira. A próxima ocorrerá nas torres como no cabeamento e conexões por empresa tecnicamente registrada e qualificada para tal função? A próxima, quando do início e continuidade das obras será respeitada a necessidade de manter porteiras, inclusive de arame, devidamente fechadas para o gado não extraviar? A próxima pergunta, na porção inferior das torres será feito o fechamento para evitar que animais enrosquem a cabeça e fiquem presos? Mais uma aqui, será disponibilizado um telefone de contato para os avisos, reclamações e dúvidas sobre a obra e sua manutenção? E mais uma aqui, será formalizada e disponibilizada por parte da empresa uma carta de compromisso para cada produtor impactado por parte da obra, responsabilizando-se por cumprir as exigências acordadas? São essas. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqui presentes, os que nos assistem virtualmente. Foram bastante perguntas, aí vou tentar cobrir todas as respostas. Primeiro, respondendo referente... Você pode voltar na primeira pergunta? A primeira é se será feito aterramento adequado nas cercas para evitar acidentes. Sim, serão feitos seccionamento em todas as cercas serão aterradas, todas as cercas que passarem pela servidão de passagem embaixo da linha serão seccionadas e aterradas. A próxima, se tem inspeções periódicas nos cabeamentos, conexões, por empresa tecnicamente qualificada? A Arauco contará com a empresa qualificada durante a fase de operação para fazer toda a manutenção preditiva, preventiva, corretiva, ajustes da faixa de servidão. Não podemos ter vegetações acima do permitido na faixa de servidão. Então, a Arauco contará com empresas especializadas e capacitadas para fazer toda a manutenção preventiva e corretiva da linha. A próxima aqui é em relação à obrigatoriedade da manutenção das porteiras trancadas após as obras e manutenções. A Arauco tem um controle rigoroso de controle das porteiras. Inicia-se logo no início das obras, com uma reunião entre o proprietário, o Arauco e o empreiteiro. Nenhuma porteira fica aberta. Há um controle de cadeados, de propriedade de chaves. Então, sim, há um controle rigoroso de porteiras para que nada ocorra fora do planejado. A próxima pergunta é em relação à proteção na parte inferior das torres para que os animais não fiquem com a cabeça enroscada, se vai ter essa proteção.
O projeto construtivo, ele segue normas rigorosas, né, de construção. O projeto contempla atender todos os requisitos de segurança na parte inferior da torre, não só na parte inferior da torre para seres vivos, mas também na parte superior e na parte de cabos, como nós vimos aqui na apresentação, a instalação de avifaunas, né, de proteções para evitar choque com aves, né. A outra pergunta é em relação à disponibilização de um telefone de contato aí para reclamações, avisos, dúvidas. Sim, a Arauco possui um telefone. O telefone é 41 99 113 0063. E a última aqui, se será disponibilizada uma carta de compromisso para cada produtor impactado, e a empresa se responsabilizando por cumprir as exigências acordadas. Não tenham dúvida. A Arauco irá formalizar com cada proprietário as suas responsabilidades, a definir aí, conforme o gosto, ou a necessidade, ou o jeito de cada proprietário, qual vai ser esse modelo, qual que vai ser esse instrumento a ser formalizado, tá? Então, um contrato, uma carta com registro, enfim, o modelo vai ser definido, tá? Mas a Arauco irá formalizar, sim, quais são as suas responsabilidades na instalação e operação da linha. A próxima pergunta é do Zelton Vilela Garcia, de Araçatuba, São Paulo, instituição privada. Mais um comentário. Prejuízo econômico às propriedades impactadas. É um comentário? Realmente não ficou muito claro ali a pergunta, a que a pergunta se referia, e possivelmente seja um tema recorrente, e a gente também está empenhado nisso, né? Que é a negociação dos valores que serão efetivamente pagos aos proprietários. Existe todo um critério técnico estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para se determinar o valor a ser pago, tá? O que acontece de fato é que essa é uma negociação comercial, né? Existe uma tendência natural do proprietário propor um valor, a Arauco propor outro valor, e isso vai se negociando até chegar no valor que seja consensuado entre as partes, né? Como eu comentei, as negociações elas são transparentes, podem não ser fáceis, podem ser complicadas, mas elas são transparentes. A Arauco vai buscar sempre, em primeiro lugar, um acordo com os proprietários, de uma maneira que fique bom para as duas partes. A próxima pergunta é da Inês Rezende de Souza, Selvíria, Mato Grosso do Sul, instituição pública. A pergunta é a seguinte: é perceptível que os focos de incêndios no período de secas a cada ano aumentam. Dada a situação elencada, quais medidas pensadas para amenizar essa situação que possa vir a ocorrer pela empresa responsável por essa transmissão de energia neste trajeto? Pergunta muito interessante essa, né? Se vocês se lembram, quando eu apresentei os valores da Arauco, eu comentei que o primeiro valor da Arauco é segurança. E eu tinha comentado que esse valor não se refere unicamente, exclusivamente aos nossos funcionários, mas envolveu também funcionários de terceiros, instalações, propriedades e tudo mais. Então, assim, a Arauco ela dispõe hoje de procedimentos bem estabelecidos para monitoramento de princípios de incêndio. Ela possui uma estrutura de combate realmente muito expressiva. Nós temos helicópteros, temos drones, temos monitoramentos constantes, não só das nossas florestas, mas de todas as áreas que são impactadas, afetadas pelas operações da Arauco. Em sendo a linha de transmissão um empreendimento da Arauco, ela vai colocar todo esse arcabouço que ela possui à disposição da prevenção e, eventualmente, a gente espera que não, combate de focos de incêndio.
A próxima pergunta, Luiz José dos Santos, Selvíria, Mato Grosso do Sul, Sociedade Civil. Muito bom este projeto para a região, como parece que o Linhão vai passar por alguma reserva. Aqui não tem ponto, aqui eu vou repetir. Muito bom esse projeto para a região. Como parece que o Linhão vai passar por alguma reserva, sugiro alguma ação com a Associação de Apicultores do município onde passará o Linhão. É um comentário também, uma sugestão de comunicação com a Associação de Apicultores. Acho que só agradecer pela complementação, né? É passível, sim, da gente estreitar mais esse contato, se a equipe técnica tiver alguma complementação sobre o tema. Mas só reforçando, né? A APA, que ela acaba transpassando, ela prevê esse uso, então é permitido, sim. E caso a gente consiga vincular ainda mais a comunidade, será feito. Próxima pergunta é do Fernando de Andrade Botelho, Ilha Solteira, São Paulo, instituição privada. E o que acontece quando a linha passa dentro da reserva legal? Então, nesse caso, né, se a linha está passando, se a faixa de servidão, aqueles 50 metros, contemplam a reserva legal, essas estão previstas na supressão, no corte de vegetação. Então, esse é o primeiro ponto. Foi feito o levantamento, identificou-se quais áreas precisam desse corte, e em segunda etapa, junto ao órgão ambiental, é alinhado como fazer, né? Como cortar e compensar essa vegetação. Então, existe uma legislação específica aqui do Estado para a compensação de reservas legais em unidades de conservação. Então, é um processo em paralelo que acontece, que até que seja liberado depois da licença prévia para a licença de instalação, esse rito todo vai ser contemplado. Próxima pergunta é um comentário aqui do Sebastião Soares da Costa, Inocência, Mato Grosso do Sul, Sociedade Civil. Ele escreveu aqui, ótima, só isso. A próxima pergunta é Edinaldo de Oliveira Santos, Selvíria, Mato Grosso do Sul, Sociedade Civil. Uma vez instalado, além dos impactos ambientais, visuais, quais os impactos socioeconômicos da linha de transmissão? Então, na apresentação, nós trouxemos 8 impactos socioeconômicos. Desses, 5 são positivos e 3 são negativos. Tá? O negativo é atinente principalmente ali à fase de implantação, que tem essa expectativa, tem essa questão aí do anseio do proprietário, das comunidades impactadas, de fazer os acordos devidos. O outro impacto também negativo da fase de implantação é em relação à alteração da dinâmica local. Então, como eu comentei, a mudança ali, trânsito de maquinários, de equipamentos, de caminhões. Então, essa dinâmica ali pode trazer um outro impacto negativo. Entretanto, a gente tem 5 impactos positivos que são principalmente voltados à melhoria de questões econômicas, atributos de impostos, geração de emprego e renda, melhorias no serviço de infraestrutura, porque decorrente da ampliação de pessoas e profissionais aqui na área, será necessária uma ampliação e melhoria nesse sistema público. Então, acredito que, em resumo, assim, esses são os impactos socioambientais, socioeconômicos dentro da análise ambiental. A próxima pergunta é do Daniel Menezes de Moura, Selvíria MS, Sociedade Civil. Ele diz aqui, boa noite, estou assistindo ao vivo ele comentando que a empresa contribui com o meio ambiente sobre o manejo da água que eles preservam, a natureza não é bem assim. Ao contrário, onde plantar eucalipto, as nascentes se acabam. Bom, agradeço também a observação e que bom que o pessoal estava acompanhando aí online, também participando. Em relação a isso, eu acredito que, depois, né, o Luiz pode me complementar, mas da parte ambiental, são identificadas 3 nascentes na área de estudo, nenhuma delas vai ter interferência com a linha de transmissão. Tá? E lembrando que o licenciamento ambiental, nesse caso, essa audiência pública, é sobre a linha de transmissão. Tá? Sobre a parte do plantio florestal, a gente, claro, imagina que existem áreas maiores com interferência, mas nesse caso da linha de transmissão,
nós não teremos impactos nem interferência nas nascentes que são abrangidas pela área de influência. A próxima pergunta é do Ademilson Junqueira, Inocência, Mato Grosso do Sul, instituição pública. São duas perguntas. A primeira: qual o comprometimento da empresa em combater a incêndios nesse período de estiagem em propriedades onde não há floresta, considerando que o município precisa deste apoio e essas áreas poderão se tornar floresta? E a segunda pergunta é: extraoficialmente corre a informação de que a Arauco iria pagar um valor de 54 mil para a cessão de uso de áreas rurais, e é sabido que esse valor está bem abaixo do mercado. Isso procede? Interessante, né? Falar em valores é realmente um tema muito delicado. Bom, sobre questão de incêndio, a gente já comentou um pouquinho na pergunta anterior. E a Arauco, ela também busca identificar potenciais focos de incêndio que possam afetar direto ou indiretamente as suas florestas, as suas instalações. É possível, em algumas situações, a Arauco apoiar o combate de incêndio. A gente faz isso, fazia isso nas nossas unidades do Paraná, como uma medida de prevenção. Tá? Vai depender muito do caso a caso, do local, da situação, do momento, mas é importante para a gente também antecipar possíveis eventos. Sobre o valor da terra, só reforçando, acho que uma pergunta anterior, né? O valor que a Arauco propõe, ela é baseada numa norma técnica da BNT. Essa norma técnica, ela entra com alguns critérios, tá? Ela entra com o uso atual da terra, entra com o valor de mercado, e etc. e tal, e é feita uma ponderação. De novo, o que a gente está tratando aqui é de uma negociação meramente comercial e meramente vai entre aspas, tá? A Arauco vai propor um preço, o proprietário seguramente vai propor um preço mais alto, e o objetivo é a gente chegar no valor comum. Tá? Eu não sei dizer para vocês se é 54 mil, 60 mil, não sei se isso é muito, se é pouco, isso eu não consigo dizer. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o critério que a Arauco trabalha nas negociações são critérios técnicos dados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. A partir daí, é uma negociação comercial mesmo. Tá? Tem casos que pode ser mais favorável a um proprietário, em outros para outro, mas o importante é que a Arauco fomenta essa negociação em primeiro lugar. A próxima pergunta é do Raul Girão de Castro Lata, Inocência, Mato Grosso do Sul, instituição privada. De acordo com relatos, em propriedades onde havia represas, córregos pequenos e lagos, após o plantio de eucaliptos, esses cursos de água secaram ou reduziram o nível. Qual o impacto do plantio de eucalipto na água e qual as medidas para minimizá-los? Essa é uma pergunta tradicional em todos os locais onde nós temos cultivos de eucalipto ou cultivos com essências exóticas. Diversos estudos conduzidos pelas mais reconhecidas instituições de pesquisas, tanto de universidades como instituições privadas que trabalham com pesquisa, têm demonstrado que não existe nenhum tipo de relação quando se trata desses plantios trazerem alguma contribuição negativa para a diminuição do volume de água existente no solo, ou volume de água existente no subsolo, ou volume de água que alimenta os lençóis freáticos, e que esses trazem uma contribuição significativa aos diversos caudais que nós temos, rios que nós temos
nessas regiões. Os estudos também mostram de forma clara e precisa que o consumo de água efetuado ou realizado por um plantio de eucalipto é menos que o plantio realizado de um cultivo temporário, por exemplo, de plantio de melancia, que não é o caso de vocês não plantam melancia por aqui. Mas o cultivo, até mesmo da pastagem, em relação ao eucalipto, se aproximam e são, nós diríamos que são até semelhantes. Então, essas afirmativas têm sido um problema para todas as regiões onde se tem o eucalipto, porque dizem que o eucalipto seca solo. Na verdade, isso não se confirma e as pesquisas estão mostrando de forma clara e precisa que o eucalipto é um dos menores consumidores de água em cultivos realizados no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Mais uma pergunta. É a última pergunta registrada até o momento. Do Antônio Ângelo Garcia dos Santos, Inocência, Mato Grosso do Sul, instituição pública. Como essa linha pode beneficiar o município, considerando que temos muitos problemas de queda de energia para os quais buscamos soluções constantemente? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa considerar o seguinte: essa linha de transmissão, ela transporta uma tensão muito elevada, tá? Então, a gente não consegue despejar essa energia sem passar por um rebaixamento de tensão, tá? E nós não temos uma rebaixadora de tensão, se eu tiver, que não seja Ilha Solteira 2. Então, obrigatoriamente, essa energia tem que ser levada para lá, tá? Ilha Solteira 2 vai rebaixar essa tensão e vai poder colocar à disposição do Sistema Nacional. A partir daí, essa distribuição pode chegar até a Inocência, pode chegar a qualquer outro ponto do país. A questão é que, para especificamente chegar à Inocência, ela precisa ter uma linha de média. Tem que ter uma linha de média para fazer essa energia chegar até aqui. Só complementando um pouco a resposta do Luiz, então, para a energia chegar à Inocência, ela precisa vir a partir da concessionária de energia, né? Então, a Arauco, ela conecta a sua linha de transmissão no Sistema Interligado Nacional, e para disponibilizar energia para a Inocência, é necessário que a concessionária local faça obras de infraestrutura para que essa energia esteja disponível em Inocência. Okay. Bom, perguntas registradas, não atualizada aqui. Foram essas que estão registradas, então a gente está chegando ao final desta audiência pública. Eu quero aqui agradecer a participação, então, de todos que estão aqui presentes, os interessados que vieram sugerir, questionar, indagar sobre o projeto dessa linha de transmissão, aquelas pessoas que estão em Selvíria, aquelas pessoas que estão de forma online assistindo a essa audiência pública. Muito obrigado pela contribuição, pelas perguntas. É com isso que a gente enriquece o trabalho que vai ser feito no IMASU, no trabalho de análise desse projeto, nesse processo de licenciamento. Agradecemos também a participação aqui dos empreendedores, da consultoria, e em nome do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, em nome da pessoa do presidente André Borges de Araújo, de minha pessoa, que presidi essa audiência, agradeço a todos aqueles que nos acompanharam e participaram deste evento aqui, de forma presencial, nesse espaço Conviver aqui em Inocência, pelo canal do IMASU no YouTube, e aos que assistiram à transmissão lá na Câmara Municipal de Selvíria. Muito obrigado
Deus abençoe a todos nós e que tenhamos uma boa noite.